Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Hoje, mais um estudo bíblico que temos a oportunidade de crescermos, de compreendermos a palavra do Senhor aos nossos corações. Você que está conosco já colocou aí a sua saudação, já cumprimentou os demais. É muito bom ter a sua presença, é muito bom ter aí também essa interação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e assim temos essa oportunidade de crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 34. Pode também abrir a sua Bíblia, seja aí no seu computador, no seu smartphone, ou a sua Bíblia mesmo que está aí com você. Seja qual for a versão, tá? Se for revista atualizada, se for corrigida, se for NVI, transformadora, não importa. As versões, elas podem ter aí as diferenças, né, de tradução, uma ou outra palavra, mas todas elas mostram aí a palavra do Senhor, né? Todas as versões são as versões da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, foi traduzida aí conforme o entendimento dos editores e tudo mais. Mas aproveite este momento para crescermos aí também no conhecimento de Deus. Salmo de número 34 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios te falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar? Ó Pai bendito, nós te agradecemos pela palavra santa do Senhor. E rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai, para compreendermos ainda mais a Tua vontade e o Teu propósito. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, toque em nosso coração. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, este salmo é um salmo belíssimo, é um salmo que Davi compôs depois de uma situação muito interessante. Veja aí que antes do versículo 1, nessas letras, pelo menos na minha Bíblia está assim em itálico, diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso, ele se foi. E por este expulso, ele se foi. Davi
conhecido como um grande rei de Israel, talvez o maior rei de Israel na sua história. Era um guerreiro, habilidoso nas batalhas. Talvez você se lembre que antes disso ele também fora pastor de ovelhas e um músico que compunha as músicas, que tocava a sua harpa com maestria. É interessante que Davi, ele tinha sido ainda jovem, ungido para ser o novo rei de Israel. No entanto, Saul ainda era rei e já houve a unção de Davi para isso, mas Davi entendeu que deveria primeiro ter o momento de Saul, ou seja, ele não se tornou rei naquele mesmo instante quando foi ungido. Quando Saul o soube, empenhou em uma perseguição, e Davi não teve escolha senão fugir, pôde organizar assim um grupo, muitos homens se ajuntaram a Davi, e foi como que um grupo que defendia os fazendeiros, defendia as posses de Israel. Mas teve uma situação, quando Davi ainda fugia de Saul, que ele teve que ir para os filisteus. E lá ele foi preso, e como os filisteus eram inimigos dos israelitas, Davi, para não sofrer uma situação difícil, porque na verdade ele já tinha vencido muitos filisteus quando ainda era general de Saul, ele se fingiu amalucado para se livrar daquela situação. Abimeleque disse: agora vocês me trazem alguém que está sem juízo, já tem tantos aqui, deixa isso aí, entrega a sua própria sorte. Bem, para muitos aquilo poderia ser só um lance de esperteza, mas Davi entendeu que foi um momento de livramento. O Salmo 34 é um salmo muito bonito, é um salmo que particularmente eu gosto muito e que nos faz pensar algumas realidades quando passamos também por tribulações. E quando aí a gente percebe que de Deus é que vem sempre o livramento. Vejam só que no versículo 1 e o versículo 2, como na maioria dos salmos, é como se fosse um resumo daquilo que vai ser tratado. E então ele resume dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Na verdade é uma decisão. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Por que Davi vai louvar o Senhor em todo o tempo? Por que ele tem essa firme decisão, esse firme propósito de gloriar esse Deus? Porque ele viu que Deus o livrou, porque Deus livrou das suas situações. Vejam aí o versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus livrou Davi das suas tribulações quando ouviu o seu clamor. A gente aprende que Deus é o Deus que nos livra, é o Deus que nos dá o livramento e está sempre pronto a ouvir os nossos clamores, a ouvir os nossos pedidos, as nossas solicitações de socorro. Às vezes nós podemos passar por situações tão difíceis que nós não temos a quem recorrer, não temos o que fazer, sempre tentamos fazer alguma coisa e esquecemos que Deus é quem nos providencia o verdadeiro livramento, é Ele que nos dá o livramento das situações difíceis. Às vezes estávamos ali numa iminência de um acidente, talvez você estava dirigindo seu carro e você viu que poderia acontecer uma batida, alguma coisa assim, e Deus o livrou. Podemos ter situações ainda maiores, como no caso de Davi, um momento, quem sabe, de perseguição, de implicação por causa da sua fé, e Deus tem nos livrado. Deus tem nos livrado também ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Deus, ele tem os seus ouvidos abertos. Olhem só aí o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nosso Deus está atento aos seus filhos.
tem atenção voltada para com os seus filhos. Por isso que os seus olhos repousam, né? Estão quase que ali colocados sobre os justos, sobre os seus filhos, e os seus ouvidos abertos, quer dizer, está pronto a ouvir, se precisarmos clamar, e sempre vamos precisar, ele está com os seus ouvidos abertos. Isso nos mostra que Deus, ele se coloca como alguém pronto, atencioso para com o seu povo. É diferente da construção da ideia de um Deus difícil, de você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão Deus não vai te ouvir, ou seja, dependendo aí de favores. Esse Deus que requer favores para que tenha a atenção dele voltada a você, é o Deus da mitologia. É o Deus pagão, são os deuses que na verdade nem existem, são invenções da mente humana. Mas o Deus que se apresenta aqui na palavra é o Deus atento, atencioso. Afinal de contas, é o pai que cuida muito bem dos seus filhos, né, que zela pelos seus filhos, que tem a ação não paternalista, né, de ficar mimando, mas tem uma ação paternal de ficar cuidando e amadurecendo então também os seus filhos. Então, Deus é quem nos dá o verdadeiro livramento, sendo aí atencioso e ouvindo as nossas orações. Se você passa por um momento difícil, ou quando você passar por um momento difícil, aproveita essa situação de clamar a Deus. Não deixe de clamar ao Senhor, busque ao Senhor. Também desconstrua a ideia de que você tem que estar perfeito, tem que estar tudo certo para Deus te ouvir. Deus nos chama como nós estamos. É claro que sempre temos coisas para trabalhar e devemos trabalhar isso, desconstruir em nossa vida coisas difíceis, mas temos que construir um relacionamento sadio para com Deus. Vejam só que Deus nos livra, Deus nos dá o verdadeiro livramento, porque além de nos dar a sua atenção, ouvindo também o nosso clamor, é o Deus que tem prazer em estar presente. Ele está presente e tem prazer nisso. Vejam o versículo de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o Deus que envia o seu anjo. Eu gosto muito desse termo acampar, quer dizer que ele vem estar ali ao nosso redor, que meio que morando, né? Meio que fazendo uma residência, ou montando um acampamento, que ainda tem mais um linguajar de militar, um linguajar de estar morando, mas vigilante, né? Estar ali, mais atento a tudo que vai acontecer. Meus queridos, o povo de Deus tem a promessa do cuidado de Deus, da presença de Deus e do envio dos seus anjos, ou do anjo acampando e livrando de todas as suas situações. Vejam aí também no versículo de número 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Meus queridos, Deus está perto, Deus está sempre perto, Deus não se distancia, Deus não ignora o seu povo, como nós já vimos, não ignora o seu clamor, não ignora as suas orações, e Deus ainda está próximo, perto. Podemos ver lá em João, no capítulo 1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Habitar ali é um termo muito semelhante deste acampar, ou tabernacular, ou fazer morada. Esteve conosco, morou conosco, esteve entre nós. Isso é algo que nos deixa assim maravilhados. Porque quem somos nós para recebermos tamanha atenção e ainda mais termos a presença do Senhor perto da gente? Bem, nós não somos mais do que meros pecadores que fomos amados por esse Deus infinito, por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que é grande em misericórdia. Mas, meu querido, talvez ainda venha uma questão. A questão é, se Deus nos livra, por que na verdade Deus permite que passemos por situações difíceis? Porque, meus queridos, é a maneira pela qual a gente vê o cuidado, a bondade e
a oportunidade de sermos trabalhados por Deus. Versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Versículo de número 17: clamam os justos, o Senhor os escuta, os livra de todas as suas tribulações. Agora, presta atenção de novo no verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Por que Deus permite as situações? Porque as situações difíceis, porque é aí que a gente vê que Deus é bom, a gente prova da bondade de Deus, aí que a gente tem a experiência de clamar ou da experiência de oração, mas também porque é a forma que Deus trabalha em nós para termos um coração quebrantado e um espírito oprimido. É para retirarmos de nós mesmos toda arrogância, toda soberba, não sermos levados por um pensamento de grandeza humana ou mundana, mas de entendermos que o nosso Deus é grande e Ele nos beneficia com a sua presença e com a sua bênção. Muitas podem ser as dificuldades, mas o Senhor nos livra de todas as tribulações, como diz o versículo 6, livrou de todas as suas tribulações. Meus queridos, Deus permite sim que passemos por tribulações. Deus permite sim que passemos por situações difíceis, mas para que provemos da bondade dEle, para intensificarmos a nossa vida de oração, mas também para Deus trabalhar em nós, para termos um coração humilde, para termos um espírito oprimido, um coração quebrantado. Você já deve ter percebido que, vez ou outra, todos nós, às vezes, vamos por caminhos, achando que nós somos bons, que nós merecemos aquilo. Meus queridos, Deus vai sempre trabalhar no coração do seu povo para que entenda que a humildade é o caminho que a gente deve trilhar. Temos que caminhar sabendo que Deus é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que, quando nos coloca ou permite que a gente passe por tribulação, é para aprendermos a depender sempre dele. Mas tudo isso só é possível por causa do justo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 19. Versículo 19 até o 21, que diz assim: muitas são as aflições do justo. Veja que aqui o salmista ele muda o termo. Antes eram os justos, e agora ele passa para o singular, o justo. Mas o Senhor de todas o livra. Vejam aí o versículo 20, olha só: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Nós lemos há poucas semanas aí, um mês e pouquinho, quando estávamos estudando o Evangelho de João, de que Jesus, quando morre na cruz, cumpriu-se a palavra dizendo que nenhum osso seria quebrado. E aqui está a questão. E aí você já deve ter percebido que o versículo 19, 20 e 21 fala de Jesus. Versículo 21, infortúnio matará o ímpio, mas os que odeiam o justo serão condenados. Que justo que é esse? O Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as tribulações que nós passamos, que Deus permite que passemos, mas temos a certeza do cuidado de Deus, da atenção de Deus, dele ouvir o nosso clamor, da presença dele, de experimentar a sua bondade, de intensificar a nossa vida de oração, de podermos aí ter um coração humilde, porque Deus trabalha em nós. Tudo isso é possível, esse relacionamento com Deus é possível por causa do justo, porque o justo veio até nós, o justo nasceu, o justo cresceu, o justo se entregou naquela cruz, derramou seu precioso sangue, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós, enviou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos animar. É por causa do justo, é por causa de Jesus que temos a promessa de que o Senhor nos livra de todas as tribulações. Que você descanse nessa verdadeira promessa, nessa palavra preciosa. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor e rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito continue a aplicar essa verdade maravilhosa em nossos corações. Que aqueles, ó Deus, que passam por muitas aflições, por muitas situações difíceis, percebam agora, ó Deus, a Tua atenção e o anjo acampado ao redor deles os livrando. Ó Pai, livra o Teu povo de todos os seus temores, que o Teu povo não seja vencido pelo medo, mas esteja caminhando de fé em fé, pois o justo vive pela sua fé. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja espalhada na face da terra, dando a Deus ânimo, dando ao Pai amado maturidade, dando a Deus empenho e disposição para que proclamem a Tua palavra e realizem as obras necessárias. Obrigado a Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez pela sua atenção. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.